Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de elementos de máquinas. Você está no canal de YouTube do curso de Fabricação Mecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Hortolândia. Eu sou o professor Augusto e na 14ª aula de elementos de máquinas nós vamos falar sobre acoplamentos e embreagens. A sequência de aulas que a gente vem fazendo, a gente tem falado bastante sobre os elementos que compõem os sistemas de transmissão de potência rotativos, que são muito relevantes no ambiente industrial, né? Tudo que a gente utiliza para transmitir potência, desde uma unidade geradora de potência, como um motor, até coisas que utilizam potência, né? Por exemplo, se você está pensando num carro, você tem que transmitir a potência desde o motor, que gera a potência, até as rodas que efetivamente são responsáveis por executar a movimentação do carro inteiro. Isso é um exemplo de um carro, mas qualquer outra, ou diversas outras unidades de geração de potência rotativas utilizam elementos de transmissão semelhantes, né? Então a gente já viu até agora como que a gente podia pensar nos eixos, como que a gente apoia esses eixos através de rolamentos, como que os eixos se conectam através de engrenagens, através de polias, através de rodas dentadas, né? As duas últimas associadas respectivamente a correias e correntes. E agora, então, a gente segue falando sobre elementos de transmissão rotativos, mas falando agora de um contexto um pouquinho diferente. Tá? Então, o que a gente pode utilizar como elementos de conexão quando a gente tem eixos que estão praticamente alinhados mesmo ou praticamente alinhados. Só eixos bipartidos, vamos dizer assim. Eu tenho um eixo que está quase alinhado, só que eu tenho duas partes desse eixo. E como que eu faço para transmitir potência de uma parte desse eixo para outra? Tá? Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre alguns dos elementos de máquinas que são responsáveis por realizar essa função. E esses elementos são classificados em acoplamentos ou embreagens. Tá? Então, os acoplamentos eles são usados para, como eu tinha falado, para transmitir potência entre eixos que estão alinhados ou praticamente alinhados. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho um eixo aqui e ele tem que transmitir potência para um outro eixo que tocaria esse eixo num ponto, mas que está num ângulo diferente desse, também é possível utilizar acoplamentos. Tá? A gente vai ver isso tanto com acoplamentos como embreagens, eles compensam esse tipo de desalinhamento dentro de limites razoáveis, é claro. A gente pode trabalhar com algum desalinhamento de eixos, tá? Mas eles também servem para eixos que estejam perfeitamente alinhados, tá? Se os dois estão perfeitamente alinhados, eu tenho que transmitir potência de alguma coisa que veio do motor para alguma coisa que vai para um consumidor de potência. Então, um exemplo típico de acoplamento, né, seriam as flanges, né? Então, a gente está mostrando aí, estou mostrando para vocês um gifzinho desse site do makergif.com, de como que se montam essas flanges. Esse é um exemplo de acoplamento. Então, eu tenho um eixo que veio do motor aí, por exemplo, do lado esquerdo, e eu quero transmitir para o outro pedaço de eixo que está indo para outra parte do sistema de transmissão do lado direito. E para fazer isso eu utilizo um sistema de acoplamento chamado de flange. A gente vai ver um pouquinho mais para frente quais são as partes componentes, mas vocês já estão vendo aí, né? A gente tem dois discos que se conectam através de parafusos e porcas, e eles estão, por sua vez, conectados. Eles têm um formato especial, né? E a parte que acopla no eixo, que a gente chama de manga, está acoplada no eixo geralmente através de chavetas, como vocês estão vendo ali, as chavetas deslizando dentro dos rasgos de chaveta em amarelo. Tá? Então, qual que é a vantagem da gente utilizar acoplamentos? Tá? Então, você imagina que você tem um motor, uma geração de potência nessa posição, e eu tenho uma grande distância, vários itens diferentes que utilizam potência. Tá? Se eu tivesse que ter um eixo único, um eixo sólido, um eixo maciço, desde o motor até o final, eu teria tarefas complicadas, por exemplo, se eu tivesse que fazer manutenção nesse eixo ou em partes desse eixo. Eu teria que transportar grandes seções de eixo através de um chão de fábrica, por exemplo. Então, muitas vezes é mais interessante a gente pensar em seções de eixos mais curtas, que permitam a gente, inclusive, remover, né? Se eu tenho algum problema numa parte que está consumindo potência, numa parte do meu eixo que está conectado, por exemplo, a uma polia, essa polia está transmitindo, então, para uma correia, essa potência que está fazendo. Se eu tiver que fazer uma manutenção nesse eixo específico, eu não preciso trocar o eixo inteiro, tudo que está trabalhando dentro desse sistema de transmissão rotativo, mas apenas uma parte, a parte mais crítica, a parte que tem que ser trabalhada nessa tarefa de manutenção. Então, trabalhar com seções menores é importante e é interessante no contexto de ter que fazer manutenção de sistemas mecânicos. Tá? Além disso, né, os acoplamentos não são utilizados apenas para isso, apenas para a gente poder ter pedaços de eixo menores. Eles são utilizados também porque, dependendo do tipo de acoplamento que a gente utiliza, eles podem introduzir um certo tipo de proteção ao sistema. Então, se eu tenho picos de torque, né, o sistema foi projetado para trabalhar num nível de torque, numa determinada rotação, né, transmitir um determinado nível de potência, mas por conta de diversos motivos, a gente pode ter picos de torques pontualmente, né, em frações de segundo, subindo muito além daquilo que é o torque que a gente tinha especificado. Isso, né?
Se a gente não tiver nenhum tipo de proteção ali, a gente pode incorrer em problemas, né? Eu posso ter pedaços do meu eixo que excedam as tensões admissíveis, a gente pode ter deformação permanente, eu posso inutilizar, eu posso ter quebras, inclusive, de partes do meu sistema. Tá? Então, utilizando um acoplamento, a gente consegue, dependendo do tipo de acoplamento, como a gente vai ver ao longo da aula de hoje, a gente consegue introduzir um certo tipo de proteção, uma parte do eixo sofre ele um torque resistivo, por exemplo, muito grande, um pico de torque, só que isso não afeta o restante do meu sistema de transmissão. Eu estou protegendo partes do meu sistema de transmissão através da utilização de acoplamentos interessantes. Tá? Um tipo especial de acoplamento para eixos que estão praticamente alinhados, né, são as embreagens. E as embreagens, então, têm uma função ainda maior de fazer esse tipo de proteção e de suavização de transmissão de torque. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, né, mas todo mundo que já andou no carro já pensou como é que funciona, como um carro ou um veículo automotor funciona. Vocês sabem que muitas vezes a gente tem que pensar nos carros manuais que a gente tem aqui no Brasil mais comumente, a gente tem aquele pedalzinho bem da esquerda, que é o pedal da embreagem. E talvez muitos de vocês já tenham parado para pensar como é que funciona uma embreagem, tá? E qual é a função dessa embreagem para proteção do sistema de transmissão do carro, tá bom? Então todo mundo que já tentou ligar um carro sem lembrar de estar com a embreagem apertada, mas com a marcha engatada tentei ligar o carro, já sabe o que vai acontecer, né? Então a gente vai ter problemas, especialmente no começo de ciclo de funcionamento de um sistema de transmissão rotativo, porque a gente tem muita inércia, a gente vai ter problemas, e a embreagem vai proteger esse começo de ciclo, por exemplo, e a gente vai conseguir fazer uma transmissão suave e a gente entrar no ciclo, no regime permanente de transmissão de torque e de potência suavemente, à medida que a gente vai trabalhando o nível de pressão dessa embreagem. Tá? A gente vai falar mais para frente, mais detalhes sobre como funcionam as embreagens, mas eu queria só mostrar para vocês que a gente pode ter diversos tipos possíveis de embreagens diferentes. Tá? Todos esses tipos que eu estou mostrando para vocês aqui são tipos de embreagem por atrito diferentes. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar falando sobre os acoplamentos. Tá bom? Os acoplamentos, eles podem ser, geralmente eles são classificados em 3 tipos diferentes, tá? Eles podem ser, a gente tem classe de acoplamentos fixos, acoplamentos elásticos ou acoplamentos móveis. A gente vai começar falando sobre os acoplamentos fixos, tá? Os acoplamentos fixos, então, eles funcionam, eles fazem essa conexão entre as duas partes de eixo que são lineares ou praticamente colineares, como se fosse uma única peça rígida. Então, uma vez que a gente empregou um acoplamento fixo, tudo vai trabalhar de uma única maneira, como se fosse um eixo sólido, um eixo único. Tá? Então, os acoplamentos fixos, ao contrário do que eu tinha falado anteriormente, né, essa classe de acoplamentos não vai inserir nenhum tipo de proteção de picos de torque e picos de potência. Tá bom? Elas vão trabalhar como um eixo rígido, então tudo que vai ser transmitido, qualquer pico de torque, vai ser sentido por todo o sistema de transmissão imediatamente. Eles têm sua relevância, tá? Tem relevância bastante grande, na verdade, os acoplamentos rígidos, tá? E os tipos principais, né? Existem outros tipos, né? Mas eu vou mostrar para vocês só os 2 tipos principais, que são os flanges, que tem mais ou menos esse formato. Então a gente tem as 2 seções de eixo estão ali em amarelinho mais claro, e a flange está em escuro, ali, essa parte que se acopla, como se fosse uma luva que se acopla ao final, né? Nas extremidades de cada um dos eixos que estão sendo acoplados. Conectadas as flanges aos eixos através de chavetas, e uma placa da flange transmite torque para outra através de parafusos e porcas. Né? Então esse é um tipo de acoplamento rígido. Como vocês podem ver, não existe nada flexível ao longo do fluxo aí de potência. A gente tem o torque que vem do eixo motor, ele transmite para a chaveta, que transmite para o flange, que transmite para os parafusos e transmite para o outro lado da flange, para a chaveta e para o outro eixo posteriormente. Então tudo está fixo de forma rígida. Tá? E outro tipo que a gente tem de acoplamentos fixos, outro tipo importante de acoplamento fixo que a gente pode ter, são luvas de compressão. Elas podem ser únicas, tá? Uma bucha simplesmente com o diâmetro interno bem ajustado com relação aos eixos que estão lá dentro, muitas vezes com rasgos de chaveta também, ou bipartidos, como esse que eu estou mostrando para vocês. Então eu tenho 2 metades, né? Tenho a parte de baixo, encaixo os eixos dentro, põe a outra metade por cima, e esses parafusos nas laterais ajudam a gente chegar no nível de compressão. Então eu posso fazer essa transmissão tanto usando chavetas, mas outra coisa que ajuda também é essa fixação bastante rígida, essa compressão da luva ao redor dos eixos que estão sendo conectados. Tem um pedaço de eixo de um lado, outro pedaço de eixo do outro, e a luva faz essa transmissão entre os dois. Tá bom? Então os acoplamentos fixos, né, eles são muito utilizados, né, vocês vão encontrar acoplamentos fixos em diversos equipamentos industriais. Tá? Estou mostrando aqui para vocês mais uma vez uma flange.
Tá? Então, quando a gente tem que pensar nesses acoplamentos fixos, vou falar um pouquinho de dimensionamento, como a gente tem feito nesse curso, né? A gente vai focar mais no dimensionamento do que em explorar todos os tipos possíveis, diferentes que a gente tem de elementos de máquinas. Então, quando a gente está pensando em dimensionamento de acoplamentos fixos, assim como a gente fez para todos os outros elementos de máquinas até aqui, a gente tem que pensar como que flui a potência através desses elementos de máquinas, né? Então, como eu tinha falado ali no slide anterior, a gente tem que pensar o que acontece para a realização de transmissão de potência através de uma flange. Então, eu tenho um eixo motor, né? O motor está gerando potência, está acionando o eixo que está ligado ao motor. Através desse eixo, então eu estou transmitindo esse torque, ele passa por dentro dessa chaveta. A gente já viu como é que realiza dimensionamento de chaveta, né? A chaveta recebe esse torque e ela sofre, né, para transmitir esse torque adiante para o lugar onde ela está alojada, né, nesse caso a flange. Ela vai sofrer por cisalhamento, né? A gente vai ter uma parte da chaveta que vai tender a ser rasgada com relação à outra, e ela vai também sofrer por esmagamento. Então a partezinha que está dentro do eixo, ela pode, por questão de inércia, ela pode ser esmagada, né, lateralmente, como a gente já mostrou anteriormente lá nas primeiras aulas desse curso. Tá? Então o que está acontecendo? A gente veio o torque do motor, passou pela chaveta, a chaveta foi solicitada em cisalhamento e esmagamento, como a gente já tinha visto, e da chaveta em diante agora é a novidade, né? Até a chaveta a gente já sabia como é que as coisas funcionavam. Da chaveta em diante agora a gente tem que pensar. Então a chaveta está acionando aquela partezinha que está mais ajustada com relação ao eixo, né, que é o que a gente chama de manga da flange. Tá? Pode ter outros nomes em outros autores, eu prefiro chamar ela de manga da flange. Tá? Então eu estou acionando essa manga da flange, e essa manga da flange está ligada no prato final da chaveta. Tá? Então eu tenho a manga, que é a parte que abraça o eixo, e eu tenho essa parte, esse disco maior ali, eu vou chamar dos pratos dessa flange. Tá bom? Então, entre a manga da flange e esses pratos, eu tenho uma seção de cisalhamento, claramente, né? Então, o eixo ali que está, a chaveta faz essa manga girar, a manga gostaria de girar e o prato gostaria de ficar parado, por exemplo, tá? Então, esse prato está abraçando aqui esse anelzinho da manga, e ele está tendendo a ser cortado, né? A manga gostaria de girar junto com o eixo, e o prato gostaria de ficar parado por questão de inércia, e ele só não gira porque eu tenho um cisalhamento, porque eu tenho uma solicitação, aparecem tensões de cisalhamento entre esse anelzinho que conecta a manga e os pratos que estão aqui na parte de fora, tá bom? Então, uma vez que a gente fez, através do cisalhamento dessa conexão, a gente acionou os pratos da flange, o prato da flange vai acionar, então, os parafusos. E os parafusos, mais uma vez, assim como as chavetas, a gente já viu também na aula de dimensionamento de parafusos, né? Eles podem ser solicitados tanto em cisalhamento, né? Então, os parafusos de um lado aqui do eixo motor, eles estão sendo rotacionados, né? Então, esse pedacinho que está para o lado do eixo motor gostaria de começar a rodar junto com o motor, e o outro pedaço está associado à parte que está sendo movida e, por inércia, gostaria de ficar parado. Então, a gente tem, né, na seção de conexão entre esses dois, né, se a gente faz uma seção entre a parte do parafuso que está dentro do prato movido e do prato motor, a gente tem claramente uma parte de cisalhamento de parafuso. Além disso, o parafuso também vai sofrer com esmagamento. Por questão de inércia, a gente vai ter a parte do parafuso que fica dentro dos pratos da flange, ele tenderá a ser esmagado. Então a gente vai ter o dimensionamento também por esmagamento, como a gente já tinha feito com flange. Tá? E uma vez que a gente transmitiu isso para o parafuso, a gente segue a mesma sequência na ordem contrária no outro lado, na parte da flange movida. Então o parafuso aciona o prato da flange por cisalhamento aciona a manga aciona a chaveta, e a chaveta aciona por sua vez o eixo movido. Tá? Então a gente está vendo como que flui aí a potência ao longo de um acoplamento como esse, e a gente vê, à medida que ele vai passando de um elemento de máquina para outro, como que estão sendo solicitados esses elementos de máquina com diferentes formas de solicitação. Tá bom? Então, quando a gente está falando sobre dimensionamento dessas coisas, né, eu não vou resolver nessa aula aqui, não vou resolver nenhum problema. Eventualmente, se eu conseguir, eu ainda vou botar um vídeo de resolução de exercício de dimensionamento de flanges, tá? Mas a gente vai ver os princípios básicos. Mesmo sem resolver um problema, a gente consegue discutir os princípios básicos. Tá? Então, eu estou mostrando para vocês aqui uma representação esquemática de uma flange em corte, né? Então eu tenho eixo motor, eixo movido e as duas partes da flange, uma parte em rosa e outra parte em azul. E a gente tem os parafusos que estão distribuídos ali. Geralmente numa flange esses parafusos estão distribuídos de forma simétrica, tá? Ao redor do eixo principal. Só que eu posso ter um número diferente de parafusos. Eu posso ter uma flange com 4 parafusos, com 6, com 8, com 12, e determinar quantos parafusos eu preciso para fazer a transmissão por uma flange é uma das tarefas de dimensionamento de flange que eu tenho. Outra das tarefas de dimensionamento de flange que eu tenho que pensar qual que é o tamanho dessa flange, qual que é o tamanho da manga e o tamanho desse prato que eu tenho que utilizar para realizar a transmissão de potência. E a gente vai conseguir realizar essas tarefas de dimensionamento utilizando a reflexão que eu fiz ali no slide anterior, de pensar como que essa potência está fluindo através
das partes dessa flange. Então vamos ver agora o que a gente poderia empregar, né, em cada uma dessas partes do dimensionamento. Tá? Então pensando lá no parafuso, né, os parafusos que estão realizando a transmissão entre pratos, motor e movido da flange, né, lembre-se que esse parafuso está sendo solicitado em cisalhamento. Então qual que é a máxima força que eu posso aplicar, máxima força de cisalhamento que pode atuar sobre um parafuso? Vai depender da tensão de cisalhamento admissível desse parafuso. Tá? Então a máxima força que eu posso aplicar num parafuso vai ser proporcional, vai ser igual à tensão de cisalhamento admissível, né? Tal a tensão de cisalhamento, a tensão que eu posso admitir em cisalhamento para o material, vezes a área desse parafuso. Então, para cada parafuso, a máxima força que pode agir de cisalhamento sobre ele vai ser dada dessa forma, né? Lembrando, então, seção circular do parafuso, eu tenho π vezes o diâmetro nominal do parafuso ao quadrado dividido por 4. Então, para o cisalhamento, cada parafuso aguenta essa quantidade de força máxima. Então, quantos parafusos eu preciso para realizar a transmissão de torque? Então, eu tenho que pensar quanto torque está sendo transmitido. A gente sabe que torque, né, tem aquela, desde a sua definição, né, torque é força vezes um raio, um braço de alavanca. Tá bom? Então, se vocês pensarem que todos os parafusos estão sobre um mesmo, sobre um círculo de diâmetro constante, né, que é o caso nas flanges, tal, a gente pode pensar que todos esses parafusos, a soma das forças máximas de cada um desses parafusos, vezes esse raio entre o centro de rotação e o ponto onde estão esses parafusos, vai me dar o torque que eu consigo transmitir, tá bom? Então o torque que está sendo transmitido aqui, dividido por metade desse diâmetro, o diâmetro onde ficam esses parafusos, né? Olhem aqui na figura do lado, esse D1 é o diâmetro de posição dos parafusos, a distância dos parafusos com relação ao centro dos eixos, tá? Então metade desse diâmetro é o raio, tá? Torque dividido por raio vai ser a força máxima que os parafusos que podem atuar nesses parafusos. Né? Então, se cada parafuso aguenta uma força máxima, eu vou ter que saber quantos N parafusos eu preciso para que isso aqui seja verdade, né? Que para aquele torque, para aquele diâmetro, eu consiga, respeitando a força máxima de cada parafuso, quantos parafusos eu vou precisar. Tá bom? Então, isolando o N nessa forma, eu descubro quantos parafusos eu preciso. Seria uma das tarefas de dimensionamento de uma flange, por exemplo. Tá? Além disso, também tem que pensar no esmagamento dos parafusos. Tá? Então, o esmagamento dos parafusos ele vai ocorrer na parte do parafuso, né, justamente nesse plano de corte que vocês estão enxergando aqui. Né? Então, a parte que está sendo esmagada do parafuso tem uma largura T, tá? A espessura do prato dessa flange, e uma alturinha que é o diâmetro do parafuso. Tá? Então, essa área de esmagamento e essa área que está aqui em corte é T vezes o diâmetro do parafuso. Então, a força de esmagamento máxima que age sobre o parafuso vai ser a tensão admissível em compressão agora, né, o sigma, lembrando lá de outras aulas que a gente já falou, vezes a área de esmagamento. E essa área de esmagamento então, é a tensão admissível vezes o diâmetro do parafuso vezes T, porque é essa areazinha que está sendo esmagada que a gente está enxergando agora em corte. Tá? Ora, mas de onde veio essa espessura T da flange? Né? Isso pode ter sido dado no problema, mas talvez você precise descobrir qual que vai ser a flange que você vai escolher, quanto que vale esse T aqui da flange. Tá bom? E para escolher a espessura da flange, a gente tem que pensar naquela parte de transmissão de potência que acontece entre a manga, deixa eu usar o mouse aqui para mostrar para vocês, entre a manga da flange e o prato da flange. Então, nessa seçãozinha aqui, nesse anelzinho de material que a gente tem entre a manga, que abraça o eixo, né, esse anelzinho de material que se conecta no prato que está aqui ao redor, a gente tem claramente um anelzinho de material que está sendo solicitado em cisalhamento. A manga gostaria de girar junto com o eixo e o prato, por inércia, gostaria de ficar parado. Então, existe uma tendência a gente descolar a manga do prato. Tá? O prato está aqui e a manga tende a girar. E por isso, ao descolar esse cara, ao cortar esse cara, a gente tem cisalhamento sobre essa areazinha, sobre essa seção. Como é que a gente utiliza isso, né, para fazer o dimensionamento da espessura T da flange? Ora, o torque que está sendo transmitido, né, o torque que está sendo transmitido através de todo o sistema, ele é constante. O torque que veio do eixo passa para a manga e da manga ele passa para os parafusos. Isso que a gente está utilizando em todas essas tarefas de dimensionamento aqui. Tá? Então, se esse torque é constante, eu consigo saber, desde lá o que eu tinha anteriormente do torque que veio do motor, eu consigo utilizar isso para saber esse torque que passa na seção que cola a manga e o prato do parafuso, ao prato da flange. Tá? Então o torque que veio lá do motor vai ser simplesmente uma força vezes um raio. Tá? E essa força que está agindo ali naquela seçãozinha, naquele anel, lembre-se que sempre uma tensão vezes uma área me dá uma força. Tá? Então a força que age sobre toda aquela seção vai ser a tensão admissível de cisalhamento, a máxima força que pode agir naquela seção. Vai ser a tensão admissível de cisalhamento vezes a área dessa seção. Tudo isso vezes o raio, né, a distância que esse anelzinho está do centro do eixo. Então substituindo tudo por esses valores que a gente tem aqui do lado, tá bom?
Então, a gente tem o torque que está sendo transmitido do motor, vai ser a tensão admissível em cisalhamento, vezes. Quanto é que vale essa área desse anel? Vai ser o perímetro desse anel, π vezes D0, tá? Que é o π vezes o Dzão que está marcado aqui, tá bom? Esse aqui que é o D0, beleza? Eu estou falando dessa areazinha aqui, tá? A área desse anelzinho que está ali. Então, π vezes esse Dzão, que eu chamei de D0 aqui na equação. Isso vai ser o perímetro desse cara. Né? Imagina que eu desenrolei uma fita que tem o comprimento de π vezes D0 e a largura dessa fita vai ser a espessura desse prato, que é o Tzinho que eu queria achar desde o começo. Tá bom? Então, π vezes D0 vezes T me dá a área que está sendo sujeita ao cisalhamento. E quanto é que vale esse raio aqui, o raio de aplicação dessa força? Vai ser metade desse mesmo D. Então, se o diâmetro da manga ali está bem definido, está dado no problema, eu consigo descobrir a partir da tensão admissível e do torque que está sendo transmitido, qual que tem que ser a espessura T da flange que eu preciso para transmitir essa potência. Tá bom? Então, isso são ideias que a gente poderia utilizar para realizar diferentes partes do dimensionamento de uma flange, como eu estou mostrando para vocês, pensando no parafuso, pensando na espessura da flange, pensando em diversas coisas diferentes. Recomendações de projeto, muitas vezes, né, de flange, elas estão associadas a essas grandezas que estão nessa figura que eu estou mostrando para vocês aqui. Tá? Então, tomando por base o diâmetro dos parafusos, digamos que eu queira utilizar uma certa quantidade, um certo diâmetro de parafusos D, eu utilizo essa fórmula para descobrir quantos parafusos eu preciso. A partir desse número de parafusos, né, eu sei que existem recomendações de projeto, existem recomendações de projeto associadas ao diâmetro do eixo, tá bom? Beleza? Então, eu tenho esse diâmetro do eixo, que nessa figura aqui está marcado como Dzinho, por isso eu fiz essa confusãozinha rapidinha, tá? Mas olhem só que na figura a gente está marcando o diâmetro do eixo como Dzinho, tá? Então, se o diâmetro do eixo é Dzinho, a gente sabe que o diâmetro de posição, o diâmetro da manga, tá? O quanto que a manga é mais larga do que o eixo, é recomendável que seja pelo menos 2 vezes o diâmetro do eixo. Então, se o eixo tem 50 mm de diâmetro, essa manga vai ter 100 mm de diâmetro. Os parafusos vão ficar a 3 diâmetros do eixo, tá bom? Então, a distância ali, o raio, o diâmetro, aliás, da circunferência onde são aplicados os parafusos vale 3 vezes o diâmetro do eixo. Então, se o eixo tem diâmetro de 50 mm, os parafusos ficarão num círculo de diâmetro de 150 mm. E o prato final, ali, o diâmetro máximo dessa flange, o diâmetro máximo dos pratos, vai ser 4 vezes esse diâmetro. Então vocês percebam que a partir do diâmetro dos eixos que estão sendo conectados, a gente consegue ter recomendações de projeto para todas as partes que compõem essa flange, desde a manga até os pratos, até a posição dos parafusos. Tá? Outra coisa que é definido aqui a partir, né, recomendação de projeto a partir do diâmetro do eixo, se você tem o diâmetro do eixo de 50 mm, você sabe que o comprimento, né, da manga, quanto que essa manga tem daqui até ali, do começo da manga até o prato, até o final dessa flange, isso tem que valer pelo menos 1,5 vezes o diâmetro do eixo. Então, se o diâmetro do eixo é de 50 mm, mais uma vez, então eu tenho que ter 75 mm de flange aqui nessa dimensão. Então, a partir dessas contas que a gente tem, né, desses diâmetros recomendados aqui de manga, de eixo, de parafusos e tudo, a gente poderia fazer essas tarefas de dimensionamento aqui. Se eu tenho todos esses diâmetros recomendados, eu consigo achar quanto que vale o T, a espessura da flange. Se eu tenho esses diâmetros recomendados, eu consigo descobrir quanto é que vale esse D1 aqui dessa figura, que foi o diâmetro dos parafusos que a gente tinha mostrado aqui anteriormente. Tá bom? Então, isso são coisas que a gente deveria considerar, que a gente considera quando a gente está fazendo o dimensionamento de flanges. Tá bom? Então, as flanges e as mangas de compressão, tá? Elas são um tipo de acoplamentos, como a gente falou, são os acoplamentos de tipo fixo. Mas não são os únicos tipos de acoplamento. Um outro tipo importante, muito importante de acoplamentos que existe são os acoplamentos elásticos. Tá? E eles têm diversos tipos diferentes de acoplamentos elásticos que podem existir. Tá? Todos eles, em comum, a gente tem a característica que eles incluem elementos que são flexíveis. Tá bom? Então a gente não tem uma conexão 100% rígida entre todos os elementos. A gente tem, de um lado, o eixo motor se acopla de forma rígida até uma parte desse acoplamento, mas uma parte do acoplamento para a parte do acoplamento que fica ligada ao eixo movido, entre essas duas partes que ficam conectadas no eixo motor e no eixo movido, a gente tem algum elemento elástico, alguma coisa que suaviza choques e picos de carga que a gente possa ter. Tá bom? Então eles podem ser acoplamentos elásticos, eles podem ser, por exemplo, do tipo de pinos. Então, é como se a gente tivesse uma flange, tá? Igualzinho que a gente tinha anteriormente na flange, só que no lugar de a gente ter um parafuso transmitindo diretamente o torque, a gente tem ao redor desses parafusos um barrilzinho de borracha. Tá?
Então, esses parafusos serão solicitados em cisalhamento, sim, mas só que a gente tem um elemento de borracha que vai suavizar. Se a gente tem um dos lados tendo um pico de carga, né, seja do lado motor ou um pico de resistência do lado movido, essa borracha vai fazer com que a gente tenha uma transmissão de torque mais suave ali entre esses parafusos, tá bom? Então esse é um tipo, por pinions, tá? Outro tipo que a gente pode ter de conexão entre dois eixos, conexão elástica entre dois eixos, são os acoplamentos do tipo periflex. Então vocês estão vendo aqui, eu tenho um lado do acoplamento e outro lado, e eles estão conectados por uma calota de borracha. Tá bom? São borrachas de extrema rigidez, tá bom? Não são borrachas muito moles para aplicações industriais, mas são ainda assim borrachas e elas, portanto, introduzem algum nível de acomodação aí quando a gente tem picos de carga. Tá? Então vocês percebem, é muito legal o design desse tipo de acoplamento, tá? Porque ele está sendo, se você pensar de novo, né, no fluxo de carga que está acontecendo, a carga está vindo lá do eixo, transmite para a chaveta, transmite para a mangue e para os pratos ali da parte que seria quase como uma flange, e para fazer a transmissão de uma para outra, a gente está fazendo a transmissão apenas por esse elemento flexível. Percebam, né, que o que está transmitindo de um pratinho para o outro é apenas essa calota esférica que está ali, essa calota de borracha que está desenhada ali, uma calota em formato toroidal, se vocês quiserem pesquisar, tá bom? Então é muito interessante esse tipo de acoplamento, tá? E é muito comum para esses acoplamentos flexíveis que eles levem um nome de patente, tá? Então Periflex é o nome de um dos fabricantes, eu não me lembro qual agora, que inventou esse tipo de conexão, tá? A gente tem outros tipos, TT-Flex, a gente tem outros nomes registrados aí desse tipo de acoplamento. Além disso, a gente pode ter, por exemplo, também conexões elásticas do tipo de garras. Então vocês estão vendo aqui, eu tenho elementos de um lado e de outro, eles têm garras, né, dentes que se encaixam uns com relação aos outros, mas esses dentes têm partes de borracha que fazem essa conexão, tá? Então a gente tem a conexão desses dentes, não é direto metal com metal, entre esses dentes de metal a gente tem pequenas quantidades de borracha ali. E essas borrachas fazem com que a gente absorva mais uma vez as cargas, os choques de carga que a gente possa ter. Podemos ter também conexões elásticas feitas todas de metal. Isso é bastante comum para pequenos eixos, né? Quando vocês têm pequenas máquinas como Halter CNC e tudo mais, a gente tem muitas vezes conexões como essas aqui. Então o que seria isso? Isso aqui seria uma luva que é fabricada com um rasgo em forma de espiral. Tá? E por conta desse rasgo em forma de espiral, a gente consegue defletir ela de alguma forma. De alguma forma, essa parte que está rasgada ela funciona quase como se fosse uma mola. Tá? Então a gente está transmitindo de um lado, chega com torque de um lado, e por conta desse espacinho que a gente tem, esse espaço em espiral que a gente tem uma transmissão mais suave para o outro lado. Vários desses tipos de acoplamento elásticos, né, eles admitem um certo nível de desalinhamento entre os eixos. Né? A gente tinha falado lá no começo da aula que a motivação para a gente estudar acoplamentos era como que a gente realizava a transmissão entre eixos que estavam colineares ou quase, né? Esse ou quase quer dizer que esses eixos podem estar levemente desalinhados, alguns graus de desalinhamento entre eles, e esses elementos elásticos aqui eles conseguem compensar por algum desalinhamento de alguns graus. Claro, cada um deles tem as suas características, mas alguns deles conseguem compensar até alguns graus diferentes de desalinhamento entre esses eixos. Tá? E além desses caras, a gente também tem tipo de acoplamento que é baseado em fitas de aço. Tá? Mais uma vez, funciona quase como se fosse como uma mola. Tá? Então eu tenho um eixo acoplado de um lado, e essa fita azul que vocês estão vendo funciona como se fosse uma mola. Então eu estou tentando girar o lado do eixo motor, e essa mola vai se deformar antes de transmitir a carga para o prato vizinho ali. Então esse é o elemento elástico que está introduzido nesse tipo de acoplamento. Tá? Então a seleção desses acoplamentos elásticos, tá, muitas vezes ela é realizada com bases em tabelas. Então, dependendo do tipo de acoplamento que você tem, se seja de pinos elásticos, de aquele periflex ou outros tipos de acoplamento, a gente tem tabelas que estão associadas aos diferentes tamanhos padrão que existem. Né? A gente não vai poder selecionar tamanhos fracionários, a gente vai ter tamanhos padrão de fabricantes. Você tem um determinado tamanho, depois tem de um certo tamanho a gente tem outras coisas disponíveis. Né? A gente poderia ter feito contas e achava fracionário um valor de um diâmetro que eu precisaria, por exemplo, de um pino elástico daqueles, mas a gente sabe que os fabricantes têm tamanhos padronizados. Então por isso que geralmente a gente utiliza essas tabelas. Tá? E nessas tabelas a gente vai encontrar faixas de torque e de rotação que são recomendadas.
E assim como a gente tinha visto para outros elementos de transmissão rotativa, né, também para esses tipos de acoplamento flexível, é recomendável a gente pensar se a gente não deve corrigir as potências de projeto utilizando fatores de segurança, como a gente viu lá para correias, correntes. Né? Então, fator de serviço, se é alguma coisa que trabalha com grandes picos de carga, talvez seja legal a gente dimensionar isso com um fator de correção, se a gente trabalha em ambientes agressivos. Né? Então, aqueles fatores de correção que a gente tinha empregado anteriormente, a gente poderia pensar aqui também para fazer um dimensionamento. Se eu tenho que transmitir um determinado nível de torque, eu corrijo esse torque através de fatores de serviço relacionados às condições de operação. E a partir desse fator de serviço, a gente então procura nas tabelas quais são os acoplamentos que podem achar. Então, por exemplo, peguei aqui só de um site 2 tabelas, tá, para mostrar para vocês. Então, quando a gente tem aqueles acoplamentos de pino com um barrilzinho de borracha ao redor, né, essa aqui é uma das tabelas de um dos fabricantes, com os tamanhos padrão, tá, desde diâmetro 3 até diâmetro 200, né, e daí tá definido, né, então qual que é o torque nominal que eles podem transmitir, e qual que é a rotação máxima que é permitida. Tá? Então a gente faz as nossas contas do nosso problema, descobre quanto torque está sendo transmitido naquele acoplamento, e a partir disso, né, com os valores de torque e de rotação, a gente consegue escolher qual que seria o acoplamento elástico daquele tipo de pino com um barril de borracha mais adequado. Quando a gente tem, por exemplo, um acoplamento que quer fazer daquele tipo periflex, né, com aquela calota toroidal ao redor, aquela calota de borracha, a gente tem outras tabelas de fabricantes, né, então a gente tem aqui mais uma vez tamanhos dos acoplamentos diferentes e o código dos fabricantes. E a gente vê aqui potências nominal, quantos quilowatts por RPM eu consigo transmitir, torque nominal, máximo torque que eu consigo transmitir, e as rotações máximas para cada um dos tipos de acoplamentos que a gente tem. Além disso, com as dimensões, pesos dos acoplamentos. Tá? Então, basicamente, o que eu precisaria fazer é identificar no meu problema qual que seria o torque, a rotação que eu queria transmitir, né, a potência, e com isso eu consigo selecionar esses acoplamentos flexíveis a partir de tabelas. Tá? Outro tipo de acoplamento flexível muito interessante, muito importante, de muita relevância que a gente tem no campo industrial é o que a gente chama de junta homocinética. De novo, quem já teve algum problema de mecânica de carro talvez já tenha ouvido falar sobre as juntas homocinéticas. As juntas homocinéticas elas são aplicadas muito, se vocês pensarem nos carros, a maioria dos carros tem tração dianteira aqui no Brasil, né? Nesses carros de tração dianteira a gente tem então o motor, ele gera potência, eu tenho que transmitir a potência para essas rodas dianteiras. Só que essas rodas dianteiras, por conta do sistema de suspensão, elas variam a sua posição, né? Passei numa lombada, passei dentro de um buraco, alguma coisa. Então a gente tem posições diferentes onde podem ficar essas rodas, né? Elas podem estar, por conta de efeitos de cambagem, etc., elas podem estar mesmo também em posições levemente inclinadas, tá? Então, para realizar a transmissão de potência do motor para essas rodas, não é uma coisa evidente, né? A gente não quer que o motor balance junto com as rodas à medida que elas passem por cima de algum ressalto na estrada, né? A gente gostaria que só as rodas se mexessem e o motor pudesse ficar mais fixo. Então, como é que eu transmito potência, né, de alguma coisa que está fixa num determinado ponto para algum outro lugar que pode ser que tenha mudado a sua posição, tá? Então, basicamente, as juntas homocinéticas são essas ali que estão mostradas com setas vermelhas, né? E elas permitem, através de um sistema interno de esferas, de engrenagens e tal, elas permitem que a gente realize a transmissão de velocidades constantes, tá bom? Então, a velocidade de entrada, de rotação na entrada é a mesma da velocidade de rotação na saída, mas eu posso variar, durante esse processo de funcionamento, eu posso variar esse ângulo tanto dos eixos de entrada quanto dos eixos de saída, tá bom? Isso que está sendo indicado aí nessas figurinhas, tá? E a junta homocinética, então, ela funciona mais ou menos assim, tá? Mostrando aí um GIF animado, mostrando como é que ela funciona. A gente tem, então, uma potência vindo de um determinado lado, um final de eixo ali estriado, ligando quase como se fosse uma engrenagenzinha ali interna. Isso aciona, então, uma gaiola no meio e existe uma transmissão entre essa gaiola do meio e a gaiola externa correspondente, né, através de esferas. E essas esferas vão caminhando aí dentro desses canais, tá? Essas esferas caminham dentro dos canais e a gente garante que a gente tem a mesma velocidade de rotação na entrada e na saída. É um tipo bastante sofisticado aí de acoplamento, mas que está presente em muitos equipamentos, né, especialmente em qualquer carro aí de transmissão de tração dianteira, né, a gente vai ter juntas homocinéticas muito importantes, conectando o eixo e conectando o motor e os semi-eixos que acionam as rodas. Tá? Então as juntas homocinéticas são um tipo de acoplamento elástico também. Então, elas é um acoplamento flexível e elas também adicionam um certo nível de proteção
desses picos de carga que a gente pode ter. Tá? Mas o principal delas não é nem tanto essa proteção que é inserida, mas mais essa possibilidade da gente ter variações de ângulo bastante extremas, muito mais do que os outros tipos de acoplamentos elásticos que a gente tinha mostrado anteriormente. Finalmente, a gente tem os acoplamentos que são chamados acoplamentos móveis. Tá? Então, eles são acionados por alavancas ou pinças e eles funcionam muitas vezes em sistemas de garras ou dentes. Então, basicamente, seria um sistema como esse. Tá? Então, a gente tem um eixo motor, por exemplo, que é o eixo laranja. Tá? O motor está acionando esse eixo laranja, ele estaria girando, e na hora que eu aciono essa pinça que está em azul claro, eu empurro essa garra ali para dentro da outra, e na hora que eu encaixo essas duas, a gente tem uma transmissão rígida ali entre o eixo motor e o eixo movido está em verde, e ele passa a ser acionado, mas depende então desse acionamento pela essa alavanca azul claro, tá bom? Quando a gente tem acionamento, quando a gente tem trabalho em baixas rotações, né, a gente pode ter formatos de dentes retos como a gente estava mostrando ali, essas garras, né, esses dentes, desculpa, mas quando a gente tem uma operação rotativa, né, que a gente tem alguma coisa que trabalha com mais velocidade, é mais comum a gente trabalhar com dentes nesse formato aqui, com essas garras mais inclinadas. Eu tenho um lado inclinado e um lado reto. Isso vai ajudar na hora do engrenamento desse tipo de sistema, tá bom? Com menos choques, menos impactos, né? menos problema na hora que a gente fizer o engrenamento. Muito bem, então esse é o tipo de acoplamento móvel. A gente chegou na hora, então, na aula da gente falar de um sistema especial de acoplamento, que é o sistema de embreagem. Tá? Os sistemas de embreagem, eles são empregados quando a gente precisa que haja uma suavização do torque e da potência que está sendo transmitida em determinada parte do ciclo de funcionamento. Tá? Especialmente quando a gente está dando partida num sistema de transmissão rotativa, né? Lembrando aquele primeiro exemplo que eu tinha dado, né? Se você já tentou ligar o carro com uma marcha engatada e sem pisar na embreagem, geralmente isso não dá certo. Por quê? Porque a gente tem uma grande massa do carro que está parada e gostaria de ficar parada, e você está tentando fazer com que o motor, ao ser acionado, ele faça com que tudo isso entre em movimento de uma vez só, né? Passe de velocidade zero instantaneamente para uma velocidade, sei lá, de 20, 30 km por hora, e logicamente isso não vai dar certo. A gente tem muita inércia envolvida, a gente tem muita coisa que gostaria de ficar parado. Então o que a gente tem que fazer? A gente precisa fazer uma transmissão de torque não pontual como essa. A gente não pode ter um pico enorme de torque, senão a gente tem problemas no nosso sistema. A gente pode ter problemas, inclusive, de quebra de componentes, mas muitas vezes, quando a gente tem motor de combustão interna, o que vai acontecer é que esse motor vai morrer, né? A gente vai tentar ligar o carro vai dar aquele solavanco e vai morrer de novo, porque a gente não conseguiu fazer essa entrada em regime mais suave. Então, como que eu uso essas embreagens? Né? As embreagens vão fazer com que a gente transmita suavemente, né, de um nível zero, suavemente até um nível máximo, fazendo essa suavização controlada. Eu controlo quanto que está sendo transmitido de potência ou de torque em um determinado momento. A gente faz isso através das embreagens. Tá? E as embreagens, então, elas são sistemas que podem fazer essa função de suavização com diversos tipos de princípios diferentes. Tá? Muitas das embreagens utilizam os princípios de atrito, né? Muitas vezes a gente já sentiu ali quem teve que ficar parado com o carro no morro, né? A gente está tentando subir o morro, mas de forma bem devagar, né? Estou no meio do trânsito, tem uma avenida que está subindo, e a gente está ali no meio do trânsito sem querer usar o freio, sempre querendo andar um pouquinho levemente. Se a gente passa muito tempo assim, vocês muitas vezes já sentiram um pouquinho de um cheiro de queimado, por exemplo, um cheiro de borracha queimada. Isso é porque muitas das embreagens que a gente utiliza nos nossos carros são embreagens por atrito, e esse disco está revestido de borracha, e a gente está sentindo simplesmente o cheiro daquela borracha, de um disco atritando contra o outro. Tá? Mas não é a única forma da gente realizar esse tipo de função, né? Eu posso ter princípios magnéticos, princípios hidráulicos, outros princípios. A gente vai explorar alguns deles, não todos, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre eles nos próximos slides. Aí, tá? Então, basicamente, um sistema de embreagem tradicional desses por atrito de carros, né, eles têm esse funcionamento. Tá? Então, tem uma mola que faz com que exista, com que o platô da embreagem se recue. Tá? Então, na hora que esse sistema não está acionado, a gente tem esse... na hora que a embreagem está apertada, na verdade, né, essa mola vai puxar o platô de embreagem, e esse platô de embreagem vai descolar do disco de embreagem. Isso faz com que o que aconteça, né? A gente está girando ali, o motor está girando o volante do motor, né? Então imagina, o motor está ali na ponta, ele está acionando o volante do motor, que é como se fosse um disco que está acoplado no final desse eixo. Tá? Então esse eixo está girando por conta do motor, beleza? Só que eu não estou transmitindo isso para o eixo movido, né? Para a parte que vai lá para a transmissão, para o câmbio do carro e tudo, porque eu estou com essa mola que está puxando esse disco de embreagem, está puxando o platô e a gente não tem contato entre eles. Na hora que eu estou desembreando, né, estou soltando a embreagem do meu carro,
eu estou fazendo com que a gente empurre esse platô de embreagem contra o disco de embreagem. E o disco de embreagem está ali marcado em bordô ali para vocês, um vermelho bem escuro, tá? E vai haver então atrito entre esse disco de embreagem, entre o motor, entre o volante do motor e o platô da embreagem. Então, quando eu estou acionando o pedal da embreagem do carro, né, eu estou definindo qual que é a pressão que essa mola está agindo. Então, eu posso controlar o quanto de atrito eu tenho entre o platô de embreagem e o disco de embreagem, e com isso eu consigo fazer aquela transmissão suave. Eu posso começar de nenhum contato entre os dois para algum contato de forma bastante suave, e isso vai subindo com o passar do tempo, até a transmissão máxima, né, até o momento que eu posso soltar totalmente o pedal da embreagem quando o carro já entrou em movimento. Tá bom? Então esse é um exemplo de embreagem que funciona por princípio de atrito. Então o atrito entre o platô da embreagem, o disco de embreagem e o volante do motor, tudo isso controlado por uma mola, e o nível de pressão nessa mola é controlado pela posição do nosso pedal. Tá? Então está sendo mostrado isso aqui agora, né, em forma mais dinâmica, o que está acontecendo quando a gente está apertando ali o pedal da embreagem ou soltando. Né? Então estou soltando o pedal da embreagem, eu encosto o disco de embreagem contra o volante do motor, e quando eu aperto a embreagem, eu estou soltando, né, a conexão entre esses caras para o motor conseguir girar livre sem estar em conexão com a parte movida. Não é o único princípio de funcionamento de embreagens por atrito. Tá? A gente pode ter, por exemplo, embreagens por atrito onde o elemento de contato tem um formato cônico, como esse que eu estou mostrando aqui para vocês aqui na parte de cima. Tá? Além disso, eu posso ter também embreagens por atrito de um disco empurrado, quase como se fosse o sistema de acionamento que a gente tinha mostrado antes dos acoplamentos móveis, né? Eu tenho uma pinça acionando ali, e eu tenho um disco então maciço entre esses dois caras. É similar a isso que eu estou mostrando aqui, tá? Mas não é exatamente igual. Posso ter outros princípios também, né? Eu poderia ter pequenas pastilhas de embreagem, quase como se fosse um sistema de freio, né? Eu poderia ter um sistema como esse, né? E na hora que eu apertasse o pedal da embreagem, ou soltasse o pedal da embreagem, melhor dizendo, as molas fariam com que essas pastilhas encostassem na parte de fora, no tambor da parte de fora, e transmitissem. E na hora que eu apertasse o pedal da embreagem, eu recolhia essas molas. Então eu tenho diversos princípios diferentes que eu posso utilizar, diversas construções internas diferentes para fazer uma embreagem que trabalhe por atrito. Tá? Mas sempre o que a gente vai ter é um elemento cuja pressão de atrito entre o elemento motor e o elemento movido é controlado através de um pedal, ou de uma pinça, de alguma coisa assim. Tá? Outra forma da gente realizar outro tipo de embreagem por atrito que existe também, mas daí não dependente do acionamento de um pedal, é um tipo de embreagem que existe em alguns modelos de motos, né? Então tem algumas motos que não tem embreagem, né? Mas não tem manopla de embreagem, né? Não tem acionamento manual da embreagem, mas elas têm que ter uma embreagem, porque a gente não conseguiria fazer um motor de moto ligar e já fazer a moto sair andando, tá? Então, para esse tipo de moto, né, a gente tem um tipo de embreagem por atrito, que é uma embreagem centrífuga. Então, a gente tem o quê? A gente tem um sistema de pesos, tá? Tem os pezinhos que estão conectados ali ao eixo motor. Enquanto ele está girando com baixa velocidade, a mola está retraindo eles não estão em contato com o tambor externo. Na hora que a gente começa a acelerar esse motor, começa a aumentar a rotação desse motor, a gente aumenta a velocidade de rotação do eixo motor, isso aumenta a força centrífuga, e por força centrífuga a gente vai soltando essa mola, né? Essa mola vai ampliando, né, o seu comprimento, e lá pelas tantas a gente começa a encostar entre esses pezinhos e o tambor externo, e a gente faz a transmissão então de potência por atrito, de novo, entre a massa que a gente tem da embreagem centrífuga e o tambor externo. Tá bom? Então isso é muito comum, existe em algumas motos aí. Vou mostrar agora para vocês um outro princípio totalmente diferente para a gente realizar a mesma função, que seria uma embreagem com princípio hidráulico. Tá? Então a gente tem ali o eixo motor que está ligado na hélice azul escura ali, está acionando então essa hélice azul escura, e não existe conexão física, não existe contato físico nenhum entre a hélice que está no motor, a hélice ligada ao eixo motor de azul escuro, e a hélice em branco que está ligada no eixo movido. O que a gente tem então um alojamento, né, um vaso de pressão bem contido ali dentro. Dentro desse a gente tem um elemento hidráulico, então um óleo geralmente, tá? E à medida então que o motor vai fazer girar esse eixo, a hélice em azul, ela vai fazer com que esse motor vai fazer com que se gere um fluxo de óleo ali entre essas pazinhas ali desse elemento, e esse fluxo de óleo vai fazer com que a gente induza com que essa hélice em branco comece a rotacionar também. Tá?
Tá? Então, o que está fazendo a transmissão efetiva ali de potência, a potência está vindo até essa hélice, a hélice está transmitindo para o óleo, e o óleo, à medida que ele vai se movimentando, ele vai induzindo a outra hélice, que não está em contato físico com ela, a se movimentar também na mesma direção. Tá bom? Então, fica muito claro como a gente tem um princípio de proteção ali entre os dois eixos, né, entre os eixos motor e movido, por conta da presença de um elemento viscoso, de um elemento fluido ali entre eles. Tá? Isso é um tipo importante também de embreagem, importante vocês saberem que existe. Tá? Existem outros princípios também de embreagem, tá? Princípios eletromagnéticos, eu não vou entrar aqui em detalhe, mas a ideia é quase sempre a mesma, tá? É a gente suavizar o que acontece no que está conectado ao eixo motor, para que essa transmissão do que acontece no eixo movido aconteça da forma mais suave possível. Tá bom? Bom, gente, então nessa aula a gente explorou mais um tipo de elemento de máquina que atua nos elementos de transmissão rotativos, nos sistemas de transmissão rotativos, que são os acoplamentos e as embreagens. Então eles são utilizados quando a gente precisa transmitir potência entre eixos que estão ou perfeitamente alinhados ou com algum certo nível de desalinhamento, que pode ser um nível de desalinhamento variável ao longo do funcionamento, por exemplo. E as embreagens especificamente realizam essa função de transmissão entre eixos que estão perfeitamente alinhados ou levemente desalinhados, ainda com a propriedade de suavizar de forma controlada a transmissão de torque e de potência, de forma que a gente consiga dar a partida num sistema de transmissão rotativo sem grandes picos de torque de resistência e outras coisas devidos a problemas de inércia. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Eventualmente a gente vai botar então um vídeo de resolução de exercício de dimensionamento de flanges, né, mas a gente explicou na aula de hoje os princípios que vão ser utilizados nesse dimensionamento. Espero que vocês tenham gostado da aula. Deixem aqui as dúvidas que vocês possam ter tido aqui nos comentários do vídeo, ou usem os fóruns do Moodle destinados a isso, se vocês são alunos do Moodle. Tá? Muito em breve então, a gente volta com mais aulas de elementos de máquinas, né? Então, depois desses